Olá, boa noite. Boa noite. Sou Flávia Argrives, professora de Artes para Terapia. Um trabalho que reúne a artista, a terapeuta e a professora. Nossas conversas são voltadas para terapeutas que usam a arte na sua prática profissional. Arte-terapeutas, terapeutas artísticos, psicoarte-terapeutas, terapeutas criativos e psicólogos interessados nesse tema. Hoje eu tenho um recado importante para vocês. Talvez vocês já tenham visto aqui na nossa... Boa noite. Aqui na nossa rede, né, aqui na internet e no nosso Instagram. Talvez vocês tenham recebido e-mails, já estejam sabendo. Mas a questão é que na semana passada eu lancei um novo curso chamado Arte Moderna e suas contribuições para práticas terapêuticas. É um curso novo, num formato completamente novo para mim, né? Que é um curso 100% online. Eu criei de um modo a fazer um formato híbrido com aulas ao vivo, né? Que é o online síncrono, e essas aulas são editadas e ficam gravadas, disponíveis para os alunos em uma plataforma chamada Hotmart, uma plataforma especializada em cursos online. E lembrando que as inscrições para esse curso encerram na quinta-feira, dia 2 de dezembro, às 23 horas e 59 minutos, ou seja, à meia-noite não é mais possível participar dessa primeira turma, né? É muito fácil você ter as informações e fazer a sua inscrição. O link está na bio do Instagram Arte para Terapia. Lá você tem a programação, tem o roteiro das aulas, tem as datas, tem o conteúdo do curso, perguntas frequentes, né? O modo de pagamento é no cartão de crédito, à vista ou parcelado. O parcelamento você vê, tudo você encontra as informações todas nesse link, tá? Mas antes mesmo da gente entrar no papo de hoje, que é sobre as vanguardas do século passado e os nossos dias de hoje, né? Antes de entrar nesse tema, eu queria trazer alguns comentários que foram feitos no webinário, que foi o webinário História da Arte como Recurso Terapêutico, que foi no dia 25 de novembro, quinta-feira passada, que foi um webinário de lançamento do meu curso. E alguns comentários eu vou resumir, né, um pouco o que foi colocado, que eu achei bastante interessante, né? Uma das pessoas, por exemplo, falou da questão dos materiais, né? E mais uma vez eu vou comentar que a arte moderna é um período onde os artistas reinventam essa questão dos materiais e a experimentação é super incentivada, né? Eles vão experimentar meios novos, matérias novas, né? Então essa pessoa trouxe uma coisa que aconteceu com ela, que ela tinha sonhado há uns anos atrás, que estava pintando, fazia pinturas incríveis, e foi buscar, né? Foi nas lojas de materiais de arte, foi lá procurar, porque queria comprar, mas queria materiais com preços acessíveis, não encontrou, não conseguiu adquirir o material, voltou para casa e tal, não tinha conseguido o que tinha se proposto a fazer e começou a perceber que tinha material em casa. Então começou a fazer as suas criações com recortes de revistas e que eram coladas em superfícies diversas, né? Desde gaveta, guarda-roupa, foi simplesmente experimentando, usando aquelas revistas, as cores daquelas revistas como a tinta, né? E várias outras superfícies surgiram como essa possibilidade de um suporte, né? Uma outra pessoa comentou a questão do trabalho do cliente ser belo ou não ser belo, né? E trouxe a importância dessa experiência estética, né, do cliente. E esse belo, né, ser muito relativo, né? Existe belo também no grotesco, né? E essa questão do belo ou do bem acabado não é o objetivo final do uso da arte na terapia. Mas que, de qualquer maneira, era importante, né, que o cliente não ficasse preso nessa situação de frustração, desmotivado, né? E cabia também ao arte-terapeuta, ela é arte-terapeuta, facilitar esse processo,
né? Então, eu não estou falando o nome das pessoas e dos comentários porque eu não pedi autorização para falar, então estou dando assim uma ideia de alguns comentários que foram feitos no webinário da semana passada. Muitas pessoas elogiaram, agradecendo, dizendo que tinham ficado muito instigadas com o tema, que curtiram a minha abordagem do tema, como eu me aproximo, como eu faço as ligações, né? Então, assim, estou muito feliz e queria agradecer a todos aqui novamente por terem participado, né, desse encontro na semana passada, né? E também as pessoas que estão aqui hoje comigo, né? Enfim. Então, para começar a nossa conversa de hoje, iniciando o nosso papo número 15, né, o tema de hoje é arte moderna, as vanguardas do século XX apontando caminhos criativos para a nossa vida hoje, né, no século seguinte. Eu estava pensando, assim, mais cedo nessa questão dos ciclos, né, e das repetições. Eu acho que as coisas se repetem, mas não necessariamente, né, do mesmo jeito. Né? Existe uma repetição, né, ao longo da nossa história coletiva, né? Mas também existem as nossas repetições pessoais e a gente muitas vezes passa pela mesma situação, né, entendendo que a gente passa de um jeito diferente, ou pelo menos deveria, né, ir aprendendo e passando pela mesma situação de um jeito diferente. Então, o que acontece na história coletiva também acontece com a gente. Então, eu fico pensando muito assim, o que esses artistas, o que eles apontaram, né, numa situação que também era uma situação de muita mudança, mudança de paradigma, novas visões, muitas coisas diferentes acontecendo, muitos caminhos diferentes, aconteciam há um século atrás e que estariam, de certa forma, se repetindo hoje, né? Pensando que a arte moderna ela está localizada na primeira metade do século XX e estamos vivendo hoje a primeira metade do século XXI. O que será que hoje nós estamos vivendo que conversa com o que o homem estava vivendo há 100 anos atrás, né? Vale dizer que em 1918 tivemos uma pandemia, né? Por exemplo, tivemos aí a gripe espanhola, né? Então, assim, tivemos muitas situações muito difíceis, né? E a gente está falando de arte moderna, então a gente está também falando de um movimento dos artistas localizados, né, na Europa, que é onde também vai acontecer a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, além da gripe espanhola. Né? Mas o que esses artistas todos, no século passado, tinham em comum? Eles tinham em comum essa atitude de ruptura, uma atitude de rejeitar a tradição, né? De dizer tudo aquilo que a gente, do jeito que a gente estava trabalhando, não é mais o modo, não nos representa mais, não é mais o modo que está conversando com todas essas mudanças desse novo século, que era o século passado. Né? Então, a postura, muitas vezes, os artistas negando e rompendo com a tradição, isso também não significa que eles não trouxessem algo da tradição na sua produção. Mas existe uma atitude, né? Uma postura de romper e de estar buscando algo novo, né? Uma nova forma, um novo processo. E a experiência, né? Essa questão da experimentação de coisas novas vai ser muito presente nessa primeira metade do século passado, né? Não há como a gente pensar na arte mudando, né? Por que a arte muda? Por que muda o estilo? Por que muda a visão? Porque muda o mundo, né? O mundo muda, a visão de mundo muda. E na primeira metade do século passado houve um grande momento de incerteza, né? Então essa visão de mundo ela fica incerta. E muito disso se deve também até aos avanços, né, da ciência, né, aos estudos da física nuclear, por exemplo, que vai colocar certezas todas por água abaixo, os estudos do inconsciente, né, temos aí Freud, Jung, então todas essas novas perspectivas de mundo vão estar exigindo
do artista novas formas, novas expressões, né? Então, eu acho interessante, eu vou ler até uma citação do Kandinsky, né, que é muito interessante como tudo isso que vai mudando no mundo, né, quando se chega nessa questão, por exemplo, do átomo, né, e pensar que as coisas não são tão concretas, tudo aquilo que a gente achava que era sólido e que era concreto, aquela matéria, a natureza, aquilo que parece que é assim e pronto, não era do jeito que a gente pensava, né? Começam essa questão de espaços vazios, né? Essa troca, né? Nossa com o meio. Então, tudo isso faz uma reviravolta. Isso tudo está localizado na ciência, ok, mas isso muda as nossas certezas. Isso nos deixa num lugar novo, né? Então, Kandinsky vai falar. Kandinsky é um artista que nasceu em 1866, ele falece em 1944, é um artista importante na arte moderna, trazendo a arte abstrata, né? Um abstracionismo que vai estar muito vinculado com essa expressão desse mundo interno, né? Tem essa relação também com essa visão espiritual. A gente pode pensar numa pintura expressionista também, assim, abstrata, né? E ele vai falar sobre essa questão das novidades da ciência, né? No meu espírito, o colapso do átomo foi o colapso de todo o mundo, né? De repente tombaram as minhas firmes muralhas, tudo se tornou instável, inseguro e sem substância. Essa citação está citada aqui no livro O Homem e Seus Símbolos, na parte que se fala de arte moderna, né? São artigos da Daniela Jaffé, que é a pintura moderna como símbolo. E achei interessante algumas colocações que tem justamente nesse livro. Andei vendo algumas coisas, algumas aulas antigas de 2015 e tal, aí cheguei em algumas citações que eram desse livro aqui. Então, peguei o livro para ler hoje, né? Essa parte da arte moderna, do Homem e Seus Símbolos, que recomendo, né? Num dado momento, tem uma situação também que ela traz com relação à arte moderna, que teriam dois gestos, né? Dois polos, dois caminhos na arte moderna. E um deles seria um caminho para a grande abstração e o outro caminho seria para o grande realismo, né? E como expressão dessa grande abstração, ela vai citar a obra Quadrado Negro sobre Fundo Branco, do Malevich, que é uma referência do movimento suprematista. Então, e o que era essa imagem? Um quadro quadrado branco com um quadrado preto pintado, né? Isso era uma coisa absolutamente revolucionária, né? Então, essa simplicidade, a abstração, que eu não estou representando o mundo visível, o mundo dos objetos, o mundo das coisas, das pessoas, né? De repente eu tenho lá um grande quadrado preto, né? Eu diria até que, não satisfeito com isso, ele depois tem um quadrado branco sobre fundo branco, né? Mas ela cita nesse livro o quadrado preto sobre fundo branco, é uma obra de 1913. E o artista diz, né? Na minha luta desesperada para libertar a arte do lastro desse mundo de objetos, refugiei-me na forma do quadrado. O outro exemplo que vai ser citado no livro, no caminho do grande realismo, vai ser o Porta-Garrafas do Marcel Duchamp, de 1914. Então, assim, não existe nada mais realista, nada que se pareça mais com um objeto do que o próprio objeto, né? A gente poderia colocar aí também a obra A Fonte, que é anterior a essa. Acho que é anterior a essa, não tenho certeza. Não sei se é de 1917, 1910, agora eu fiquei confusa com as datas. Mas, assim, essa obra, ela é uma obra do movimento dadaísta, né? Então, 1914. E o artigo traz também uma citação com relação a essa obra do Duchamp, Porta-Garrafas, uma citação do Jean Bazin,
servindo a nada, disponível, pronto para tudo, vive à margem da existência a sua própria vida, inquietante e absurda. O inquietante objeto, o primeiro passo para a arte. Eu fico pensando nesse texto, né? Claro que não é o objetivo do autor, nem o objetivo da autora aqui desse livro, do Homem e Seus Símbolos, mas eu fico pensando sempre nessa coisa, como é que seria, o que é isso, né? Como é isso na nossa vida? Esse servindo para nada, né? Servindo a nada, né? Disponível, pronto para tudo, vive. Como é que a gente se sente, muitas vezes, assim, trazendo isso, não tirando isso do objeto e trazendo para nós, né? Aquela pessoa dedicada, por exemplo, à sua empresa, ao trabalho, aquilo tudo. Então, aquilo é a função dele na vida, né? Aquela é a missão dele na vida. De repente, como aconteceu com muitas pessoas que a gente vê, né? A gente percebe, tiveram seus negócios indo para o nada, né? Então, muita gente fechando. Então, muita gente ficou nessa situação assim, meio perdida, né? Naquele vazio, né? E como seria a gente pensar nisso, que nesse momento que parece que a gente perdeu, né? Perdeu tudo. Eu estou colocando aqui um exemplo de uma empresa, mas muitas outras situações, né? De perda de pessoas, enfim, tudo isso. Mas como esse vazio também torna, né, esse ser retirado da sua função, né, como porta-garrafas, não servia mais para o repouso das garrafas. Então, aquele eu não sirvo mais para aquilo que eu acreditava ser a minha vida, né? Como é que é pensar nisso, nessa perspectiva que nesse momento eu me torno disponível para tudo, né? E eu vivo uma situação absurda, mas eu vivo, né? Então, dessa maneira, eu gosto de pensar, né? Então, quando eu fico lendo esses textos, ou sobre arte, ou sobre psicologia, eu fico pensando, misturando essas duas coisas, né? E pensando como que isso conversa comigo, como isso conversa com a situação que a gente está vivendo hoje, por exemplo. E se a gente pensar que essas obras que ela cita, né, que são 1913, 1914, na sequência imediata, né, da realização dessas obras, se chega nas duas grandes guerras, né? Então, a arte moderna, ela se situa nesse lugar, né, nesses dois movimentos, segundo ela está tratando nesse texto, nessa perspectiva, né? E ela vai falar do que acontece, né, nesse momento, nesse início do século passado, né? Ela vai falar de uma cisão psicológica coletiva, né? E que vai criar essa expressão na arte, né? E na sequência disso temos aí exatamente as duas guerras, e a primeira guerra logo em 1914. Né? Então existe um movimento em direção à matéria, né? Esse movimento em direção ao grande realismo, e o outro em direção do espírito, né? A direção da abstração pura. E ela vai citando vários momentos em que esses conflitos, né, muito fortes vão acontecer ao longo da história. O Renascimento, por exemplo, né, com esse conflito entre o conhecimento e a fé. Então, ela vai criando várias duplas, né? Então, natureza e mente, inconsciente e consciente. Então, existem sempre, assim, duplas e polos, né? E a arte moderna, ela vai dar forma a esses conflitos, a essa situação psíquica daquele homem do início do século passado na Europa, né?
Então, é importante a gente pensar nesse momento de crise no século passado e pensar em que tipo de crise estamos vivendo hoje. E será que aquela expressão daqueles artistas, as experimentações que eles fizeram, podem nos ajudar? Eu acho que sim, né? Então, o que eles teriam a nos oferecer, né? A primeira coisa que eu vejo bastante clara assim, é que não existe um caminho único, uma resposta única. Na arte moderna não existe um caminho, uma linha de pensamento, uma verdade. Existem vários caminhos, existem várias expressões, linhas completamente diferentes, contrastantes e conflituosas entre si, né? Algumas são mais próximas, outras mais afastadas, mas assim, muitos caminhos que esses artistas vão oferecer, muitas formas, né? Muitas formas de ser e estar no mundo, a gente poderia pensar assim, né? Então a gente não vive um momento para uma resposta única, eu também percebo assim, que são muitas as respostas e essa multiplicidade que eu vejo como um caminho, né? Esse respeito também por essa multiplicidade e por essa complexidade. Isso já estava lá 100 anos atrás e isso eu percebo acontecendo hoje, né? Então, como a gente pode pensar nisso coletivamente, como a gente pode pensar nisso também a nível individual, né? Assim, eu estou fazendo parte desse coletivo, mas também eu pensar em muitas possibilidades para a minha vida, né? Às vezes eu estou num caminho que não está me fazendo bem, assim, como eu posso pensar em experimentar outras coisas? A arte moderna, ela convida você a experimentar outras coisas, pensar em outras possibilidades e outros caminhos. Não há um caminho único, não há uma verdade, não há uma resposta. O Kandinsky, ele vai falar muito dessa questão que a arte, né? Aí estou falando do movimento da arte abstrata, a arte precisando se descolar, se libertar do mundo dos objetos, né? Se libertar dos objetos. E aí, também fico pensando, né? Então a arte se liberta do objeto, considerando que ao longo de muito tempo a arte esteve voltada nessa representação do mundo visível e muito nessa pesquisa de como tornar aquela pintura com essa aparência real, muito parecida com o que eu vejo, querendo criar uma situação de ilusão de realidade a quem vê aquela obra. Então, de repente, o artista vai dizer não para tudo isso, né? Então, se sai desse lugar do objeto tão conhecido, né? Então, quando a arte se descola do objeto e se torna abstrata, né? Esse objeto é substituído pelo quê? Né? Então, você tira o objeto e coloca o quê no lugar dele? E o Kandinsky propõe que o que deve se colocar é essa busca interior, né? A arte respondendo a uma necessidade interior do ser humano, né? E não só essa busca do interior, mas assim também é uma arte que está vinculada ao seu tempo. Ela vai expressar algo que também é possível no seu tempo e vai trazer nela uma semente de futuro, né? Ela vai trazer algo que está além daquele tempo, né? E o Kandinsky propõe que o artista entre em contato com a alma humana, né? E vai trazer essa ideia de uma consciência cósmica. Então, será que essa atitude, será que esse pensamento poderia nos ajudar na nossa vida? Né? Será que a gente poderia buscar dentro de nós mesmos, no nosso mundo interior, o nosso caminho? E não é só nosso, porque ele também vai falar de uma consciência cósmica, né? De algo amplo, algo que está além, né? Então, será que a gente poderia pensar nesses artistas trazendo algum caminho criativo para a nossa vida hoje, né? Então, essas são algumas reflexões que eu fiquei pensando a partir da arte moderna. Tem também, por exemplo, a gente vai ter dentro da arte moderna o dadaísmo,
trazendo essa questão também do acaso, que é outra desconstrução, mas é você abrir mão daquele planejamento, daquela ideia prévia, né, do que você vai fazer, mas se lançar numa experiência, deixar o abrir acontecendo, não controlar, né? Uma outra questão com que eles trazem, por exemplo, criações coletivas, então também desconstrói essa questão da autoria, né? Isso é meu. Então, como é que é isso? Né? Se eu compartilho, eu construo aquele trabalho com uma outra pessoa. Quem é o autor? O que vale mais? É a obra ou é a assinatura do artista? Então, muitas coisas vão ser colocadas, né, nesse questionamento do século passado, né? Então são contribuições, por exemplo, a questão do surrealismo com o sonho, né? Valorizando novamente a questão do sonho, do inconsciente, né? Será que as respostas que a gente precisa estão no inconsciente? Será que a gente deveria olhar para eles? Como é que essa história de pintar um sonho, como é que se estrutura, né, um sonho, essa coisa incoerente, né, essa coisa, todas essas coisas conhecidas que a gente vê no sonho, mas estão colocadas de um jeito tão estranho naquele sonho. E o surrealismo mostra para a gente numa pintura essa incoerência, essas coisas conhecidas fora do lugar, né, num lugar estranho, estabelecendo relações assim muito estranhas, né? Como isso pode estar também nos ajudando, né? Também tem essa questão dos objetos, né? A alma secreta das coisas. Isso também está nesse texto, né? Desse livro, a pintura moderna como símbolo, Daniela Jafé. Tem as experimentações também no Max Ernst, que ela vai falar essa coisa de ficar observando o ambiente em volta, a textura, né? Essa coisa bastante concreta assim, né? E aí decalcando aquele ambiente, decalcando aquele chão. Além dessa viagem, né? Todo mundo deve ter visto assim, imagens na mancha, imagens na nuvem, né? Imagens naquele azulejo rachado, né? E ele vai lá e fixa aquilo num papel, né? Esfregando um giz de cera, né? E vai montando e criando imagens fantásticas, novas, né? Então esse frescor também de muitos artistas que vão se lançar nessa experiência, na desconstrução do desenho, né? Tentar retornar, desaprender uma série de aprendizados do que é um bom desenho, do que é uma boa representação e se lançar em coisas diferentes, buscar a expressão infantil, né? Alguma coisa fresca, né? Para trazer. Então, assim, eu acho que são muitas experiências e muitos caminhos e que essas vanguardas, né, da arte moderna trazem, que eu acho muito interessante para a gente pensar no momento em que muita coisa mudou, né? A gente foi... É impressionante a gente perceber como, por exemplo, um vírus, né, transformou tão profundamente as nossas vidas, o nosso cotidiano, né, a nossa visão de mundo. Então, como é isso, né, de pensar então, bom, e agora? Né? O que eu vou fazer? Então, essas muitas possibilidades, assim, experimentem outras coisas, percebam novos caminhos, né? E assim, como eles colocam essa ruptura com a tradição, esse negar o que se fez até ali, né? Acho que é uma coisa para a gente também pensar, né? Como um aprendizado de entender que, bom, não é para retornar, né? Não é para voltar a ser como era, né? É buscar algo novo para as nossas vidas e algo que seja bom para nós e para a coletividade, né? Então, acho que tem alguns caminhos que eles trazem, caminhos criativos, caminhos de arte, mas que ajudam a gente a se ver, né? E a se colocar no mundo. Então, experimentar novos caminhos.
né, entender que não precisamos repetir o que já foi feito e o que estava colocado como certo e como padrão, né? Eles vão trazer isso. Então, assim, e essa questão de quando se, que eu acho muito interessante, né, que fala quando se tira o objeto na arte abstrata, e o Candice vai perguntar, bom, tira o objeto e coloca o que no lugar? Então, assim, o que a gente vai colocar no lugar do que a gente perdeu e que não vai ser como antes, né? Então, que tal pensar, né, nesse mergulho interno, tentar escutar qual é a nossa necessidade interior, né? Pensar numa consciência que está além da sua consciência pessoal, né? Que está até além dessa consciência coletiva, como a gente entende, mas uma consciência cósmica, né? Uma coisa assim do universo. São caminhos, né? São caminhos. Uma coisa que eu gosto bastante também na obra do Quadrado Preto, né, que ela cita no início, do Malevich, de 1913, o quadrado preto sobre o fundo branco, uma coisa que eu gosto de pensar é porque tem o quadro, é um quadro quadrado com um quadrado preto, e o título do quadro é um quadrado preto sobre fundo branco, né? Então, o título, ele descreve o que você está vendo. E às vezes você olha para aquilo e fala, mas isso é só um quadrado. E eu fico pensando muito nisso, né? Às vezes a gente está diante de uma situação e fica rebuscando aquela história, deixando aquilo muito complicado, né? E que tal pensar que aquilo é só um quadrado preto sobre o fundo branco? Aí você pergunta, mas o que isso quer dizer? O que isso significa? E aí te responde, é um quadrado preto sobre um fundo branco. Então, às vezes, a simplicidade, né? Às vezes o menos, às vezes se ater aos fatos, pode ser também um caminho interessante e novo para algumas pessoas, né? Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem perguntar alguma coisa. Eu não vi nenhuma pergunta por aqui. Boa noite a todos. Estou vendo todo mundo aqui. Mas temos bastante gente hoje. Muito bem. Alguém quer perguntar alguma coisa? Entrar? Não? Hoje eu ouvi, Andréia. Hoje eu ouvia, como assim? Ouvi alguma coisa? O que você vai dizer? Não sei se você escreveu errado. Zé Cabaleiro. Você quer entrar, Andréia? Alguém quer entrar para falar alguma coisa sobre esse tema? Então, a Andréia está falando que estava vendo o Zé Cabaleiro na Bienal, que ele fala da justificativa. Não sei se ela vai escrever mais alguma coisa. Temos, acho que um texto. Rentro. Não estou entendendo direito. Você que está querendo dizer, Andréia. Oi, Flavinha, boa Oi. noite. Boa noite. Não, o Zé Cavaleiro não estava na Bienal, tá? É porque É assim, só estava assim, por Bienal, Zé Cabaleiro, retro, o que eu não Não, não. entendi. Não Bienal entendi é uma nada. música do Zé Cabaleiro. Bienal é uma Ah, música do Zé tá. Cabaleiro Ah, tá. que ele compôs em 1996. E eu estava escutando isso hoje com os alunos, que vai muito ao encontro disso que você está fechando aqui, que eu acho que é muito legal, só para deixar assim para a gente compartilhar, que é essa necessidade de construir uma justificativa para que aquela prática artística exista, ou aquela imagem Ah, exista, sim. para que ela não E a possa arte ser moderna é só repleta de de manifesto, conceitos, explicação.
ela é completa de pensamentos, né? Ela tem muito mais pensamentos do que experiência, e é bem bacana porque em 1996 foi a 23ª Bienal de Artes Plásticas Aham. de São Paulo, e o tema era desmaterialização da obra de arte. Eu não sei se Uhum. alguém teve oportunidade de participar dessa Bienal, de visitar, né? Participar, assim, ela realmente era uma Bienal absolutamente conceitual. Então, assim, tinham pátios com moscas mortas, com cacos de Aham. vidro, com coisas muito difíceis de serem codificadas, não é? Racionalmente, mas que a própria Bienal propunha que houvesse explicação para aquela Uhum. desmaterialização. E o Zé Cabaleiro compôs essa música maravilhosa que ele gravou com o Zé Ramalho, chamado Bienal, que assim, Bienal, eu acho não que vale a conheço. pena a gente escutar. Ah, eu vou ter Nossa, que ó, escutar. procura. Bienal, Vou ter que Zé escutar. Bienal Zé Cavaleiro, Cabaleiro. gravação Eu vou dele junto escutar. com Muito Zé bom. Ramalho. Melhor ainda para a gente pensar essa necessidade de construir discurso para a arte. Fui. Beijo. Não sei se você sabe sair. Eu não sei tirar você daqui. Eu não sei sair, eu tenho como sair? Caraca, que Eu sei complicado. lá. Eu não sei. Eu tô pondo o dedinho aqui na minha tela, mas nada acontece. Eu acho que você, de repente, você sai e volta. Tipo, fecha, né? Sei lá eu. Como é que você faz isso? Eu não sei. Eu Fecho que. não... Aí eu saio da chamada. Tá bom, então eu vou Acho sair da que sai chamada. e volta. Acho que é mais fácil. E uma... Beijo, Beleza. Andréia. É, não sei se ela vai conseguir. Ah, conseguiu. Uma coisa da explicação, né, que é muito interessante, que esses movimentos da arte moderna, eles também vão ter muitos manifestos, né? Então, até nesse texto também, na Daniela Jafé, do artigo A Pintura Moderna como Símbolo, ela vai falar da quantidade de manifestos que os artistas publicam, né? Explicando o que eles estavam fazendo. Né? Então, eles explicam. Agora, ela coloca aqui: explicam para quem? Estão explicando para o público, estão explicando para os outros artistas, e ela vai dizer assim: estão explicando para eles mesmos, né? Todos esses procedimentos novos e tudo que eles estão buscando. Então, tem uma parte assim de uma coisa intelectual, né? Muito forte, né? É, e sim, dessas explicações, né? A arte contemporânea, né, no caso da Bienal, vai trazer coisas a mais do contemporâneo. E é interessante essa coisa de desmaterialização, mas assim, essa desmaterialização ela traz os cacos de vidro. O caco de vidro é matéria, né? É que sai daquela coisa das artes plásticas, né? Até outro dia a gente estava conversando dessa. Onde é que fica, né? A pintura, né? A escultura, essa coisa das artes plásticas. Mas é interessante também essa necessidade de explicar, né? E de estar teorizando aquela ideia, aquele procedimento, aquela obra, né? Então isso é bem interessante também. E na terapia, se a gente for, né, fazer esse arranjo, né, essa interrupção aí entre a arte e a terapia, muitas vezes o cliente produz uma imagem e ele escreve sobre ela, ele fala sobre ela. Muitas vezes tenta explicar, né? Então, e às vezes eu acho que a explicação reduz bastante, né? A obra muitas vezes, né? Então, às vezes, pegar, por exemplo, uma proposta do André Breton, né, do surrealismo, esse texto criativo a partir da obra que o cliente fez, ser uma escrita absolutamente espontânea e livre e o mais assim racional possível, né? E aquela escrita livre e sair desse lugar de justificar e de explicar, porque uma coisa que acontece muito na terapia, o cliente faz a imagem e quer explicar e quer justificar. E isso muitas vezes esvazia, né? Aquela imagem que foi criada. Então, essa tendência também é uma coisa que a gente poderia estar repensando, e ao invés de trazer uma justificativa e um manifesto sobre aquilo que se fez, né?
acessar o inconsciente mesmo, deixar a escrita absolutamente livre e espontânea, da mesma maneira que muitas vezes a gente está propondo que seja a própria criação da imagem. Então, a criação da imagem trouxe algo que você não entendeu, você tenta entender explicando, sai desse lugar de explicar, vai continuar nesse espontâneo e nesse livre, e dá um tempo, né? Eu sempre falo isso, dá um tempo. Às vezes não é para entender na hora, não é para perceber na hora, aquilo veio à tona, aquela imagem veio, aquele texto veio, deixa quieto, né? Deixa quieto um tempo, né? E aí depois, aos poucos, você vai assimilando, né? E entendendo aquilo, né? Mas assim, a imagem tem o tempo que ela precisa, né? Então, às vezes a gente atropelar com essa explicação e essa justificativa atrapalha, né? Então, da mesma forma, quando eu sempre sugiro, quando se vai numa exposição, fugir um pouco de tentar, assim, eu tenho que entender, compreender essa exposição, aí ler todos aqueles painéis, ler, sabe, esquece, né, isso. Tenta viver essa experiência de estar ali passeando por aquelas obras e deixa que elas afetem você. Depois, se você quiser entrar em contato com aquilo, conhecer, saber, não tenho nada contra conhecimento. Mas, assim, eu sugiro que passem pela experiência sensível primeiro. E depois você explica, estuda. Me apaixonei por isso. Aí você vai querer saber mais sobre aquilo. Isso é natural, isso é ótimo. E aí, quanto mais às vezes você se aprofunda, você sabe que aquilo pode cada vez fazer mais sentido e você ir entendendo por que aquela obra te chamou tanto, por que aquele artista te chamou tanto, por que aquilo te incomodou tanto, por exemplo. Né? Ou aquilo te atraiu porque você gostou muito, porque você ficou com vontade de fazer aquilo, ou porque aquilo foi uma coisa que te deu muita aversão. Né? Mas assim, é preciso passar pela experiência. Né? Então, acho que vamos ficando, nosso papo de terça, número 15, vai ficando por aqui. Né? Acho que esse assunto é bem grande, quem sabe em outros momentos a gente retoma algumas coisas sobre ele. Lembrando que esse papo aqui, ele fica gravado aqui no Instagram, Arte para Terapia. Então, se você tiver algum comentário, né, escreve, deixa sugestões para próximas conversas, né? Coisas que você pensou ao longo da conversa, ou que escreveu aqui e eu não consegui ver, né? E Andréia, viver a experiência da arte com a mesma simplicidade de escolher a cor de uma camiseta em uma magazine. Sim. As coisas podem ser simples, né? E eu acho que quando a gente... Por isso que eu falo muito de trazer arte para o cotidiano, né? Assim, a arte fazendo parte da vida, então ela está fazendo tudo. Escolher uma roupa. Quando você escolhe uma roupa, você está escolhendo uma forma, está escolhendo uma cor, né? Então, a gente está sempre ligado, né, nessas coisas e não dá tanta importância. Mas a simplicidade, eu acho que às vezes esse excesso de justificativos, de teoria, às vezes coloca a arte em um lugar muito distante. Isso é para pessoas muito inteligentes. Isto é inacessível, né? Fernando está falando aqui, fazer pela necessidade de fazer, pela vontade, né? Dizer sempre essa vontade, quero rabiscar, rabisca. Rabisca, pinta, fotografa, né? Dança. A gente precisa disso, porque senão a vida fica muito sem graça. Né? Então a gente tem que tornar a vida mais interessante. A arte torna a vida mais interessante, na minha maneira de ver. Né? E como o nosso papo é sempre de arte voltada para a terapia, eu acho que tudo isso conversa muito com a prática terapêutica. E assim, imagina se a gente conseguir tornar a arte mais presente na vida do nosso cliente. Né? Primeiro a gente tem que torná-la presente na nossa. Mas assim, entender como isso pode enriquecer o cotidiano daquela pessoa. Né? Então, nem sempre, assim, a terapia, às vezes, você pode pensar você vai ficar esmiuçando aquela pessoa, tem todos esses aspectos.
Mas às vezes, assim, vou pegar até essa ideia da simplicidade que a Andrea colocou. Às vezes pode ser mais simples uma terapia com arte, quando você apresenta esse fazer artístico para uma pessoa que está muito empobrecida, muito desanimada, muito sem cor, né? E aí ela começa a descobrir, fazendo arte, um caminho para ela de felicidade, de prazer, de valorização, de bem-estar, de saúde, né? Sem cobrança. Estou fazendo isso para quê? É fazer por fazer, como o Fernando escreveu aqui. Fazer por fazer, mas isso dando assim alegria e felicidade. Esse também é um caminho de saúde, né? E às vezes assim mostrar os trabalhos da história da arte, mostrar obras. Tem pessoas que conhecem, tem pessoas que não conhecem. Então assim trabalhar também essa sensibilidade, né? Mas então a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Semana que vem temos mais um papo de terça. Sempre às 19h30, aqui no Instagram, Arte para Terapia. Lembrando que estou com um curso aí no ar, né? O Arte Moderna e suas contribuições para práticas terapêuticas. As inscrições no curso ficam abertas até essa quinta-feira, à meia-noite. O link para inscrição com todas as informações que você precisa estão aqui na bio do Instagram Arte para Terapia. Agora começaram a aparecer comentários aqui. O Fernando está complicando aqui, o quadrado preto num quadro branco numa parede branca. Mas é que eu acho melhor ainda. Ele também tem uma obra que é o quadrado branco, sobre o fundo branco, e você bota numa parede branca. Aí a pergunta é, você percebe que branco não é tudo igual. Você percebe a parede, você percebe o quadro, você percebe o quadrado, né? Aí também você vai ativando até a sua sensibilidade para as sutilezas, né? Enxergar aquilo que parece igual, mas não é. Aquilo que parece nada, mas não é. Mas aquilo que também é muito simples, né? A Andrea falando aqui que faz isso por ela mesma. Sim, a gente tem que fazer isso por nós. Né? Todos os terapeutas, todos os professores que lidam com arte têm que fazer isso por si. Né? E eu diria que todas as pessoas ganhariam muito se abrissem esse caminho desse fazer arte por fazer, né? Seria um caminho muito saudável para todo mundo. Tá bem? Então vou ficando por aqui. Beijos para vocês, muito feliz em vê-los aqui. Terça-feira que vem encontro vocês aqui de novo às 19h30. Beijos. Essa obra é a melhor. Eu acho que é do quadrado branco sobre fundo branco, né? Eu adoro isso. Eu sempre penso, eu penso isso mesmo. Quando a pessoa está complicando mesmo muito uma situação simples, eu penso no quadrado. Gente, é um quadrado preto sobre fundo branco. É isso. Se atenha aos fatos, né? Beijão. Vou dar tchau de novo para vocês. Beijão, beijão, beijão. Até semana que vem, às 19h30, né? E dá uma olhada aí no curso, dá uma olhada no link, dá uma lida, vê se você curte, se você se interessa, tá? Então, beijão. Tchau.